Olá! Hoje a gente vai desvendar uma tecnologia que está, aos poucos, tornando os assistentes de inteligência artificial muito mais confiáveis. Vamos começar com uma situação que talvez já tenha acontecido por aí. Sabe quando parece que um chatbot de IA está inventando moda? Esse fenômeno tem nome e se chama alucinação. Para a gente entender direitinho a solução para isso, vamos usar uma metáfora que é perfeita, a do estagiário super esforçado, mas que às vezes não é tão confiável, contra a do assistente sênior, que é totalmente metódico. Ok, vamos começar pelo problema. Pensa no modelo de linguagem grande, o famoso LLM, como um estagiário brilhante. Sério, o cara leu tudo o que existe na internet. Aí, quando alguém pergunta algo bem específico sobre um contrato que ele nunca viu, o estagiário, naquela vontade de ser útil, tenta adivinhar. A resposta até parece fazer sentido, mas está errada. Ele está basicamente preenchendo as lacunas com o que ele acha que é o certo, e não com os fatos. Pois é, o prazo de pagamento real no contrato era de 15 dias. Uma diferença que parece pequena, mas é crucial, e que o nosso estagiário perdeu completamente ao chutar. Esse é o grande risco da alucinação. E agora, vamos conhecer a solução, a geração aumentada por recuperação, ou, para facilitar, RAG. Esse é o nosso assistente sênior, super metódico e bem literal. O princípio fundamental desse assistente é muito simples. Ele nunca, jamais adivina. A única fonte da verdade para ele são os documentos oficiais que foram entregues para aquela tarefa. E ponto final. Então, a virada de chave é que, quando a gente faz a mesmíssima pergunta, o assistente RAG vai lá, encontra o documento certo, lê a cláusula específica e dá a resposta factual, totalmente ancorada na fonte. E esse processo todo certinho acontece em duas fases principais. Primeiro, ele organiza toda a informação, meio que arruma a casa, e depois, ele usa essa organização para responder as perguntas. Nessa primeira fase de ingestão, o assistente pega aqueles documentos enormes e quebra em pedacinhos, como se fossem fichas de anotações. Depois, ele organiza tudo num índice inteligente, que agrupa as fichas por significado, por sentido e não só por palavras-chave. Isso faz toda a diferença. Então, quando chega uma pergunta, o assistente primeiro recupera as 5 fichas mais importantes para aquele assunto, depois ele aumenta o contexto, juntando essas fichas num tipo de resumo. E aí ele gera a resposta, entregando esse resumo para o cérebro da IA com uma ordem bem específica. E essa ordem é genial, é a chave de tudo. Ela basicamente diz, olha, esquece a internet inteira. Responda essa pergunta usando somente o que está escrito nessas 5 fichas aqui. É isso que transforma um adivinhador criativo num especialista factual. Certo, mas como a gente pode ter certeza de que o assistente está mesmo seguindo as regras? Bom, a prova vem com excitações. Sistemas como o Notebook M do Google, por exemplo, colocam um número de fonte em cada resposta. Funciona quase como uma nota de rodapé num trabalho de pesquisa, sabe? E mais interessante é que essa citação não é só um número. É um link direto para o material de origem, que permite que qualquer pessoa verifique a informação na hora. É daí que vem a confiança no sistema. E a tecnologia não para de evoluir. Recentemente, esse nosso assistente metódico ganhou um belo upgrade. A gente pode pensar nisso como se ele tivesse ganhado um espaço de trabalho muito, muito maior. O assistente antigo tinha uma mesa de trabalho meio apertada, só conseguia comparar algumas poucas anotações de cada vez. Já o novo tem uma mesa de reunião gigante, capaz de ver o cenário completo. E com esse espaço de trabalho enorme, o assistente agora consegue ler e comparar documentos inteiros ao mesmo tempo, identificando relações bem complexas e até contradições entre eles. No entanto, existe uma regra de ouro em todo esse sistema que é fundamental a gente entender. É aquele velho princípio: lixo que entra, lixo que sai. A qualidade da resposta do assistente depende totalmente da qualidade dos documentos que ele recebe para ler. Ou seja, se o assistente receber um manual de políticas que está desatualizado, ele vai citar com toda a confiança e corretamente aquela informação antiga. Ele é obediente, mas não tem discernimento para saber se a fonte é boa ou não. Então, o ponto principal é este. O RAG resolve o problema da IA inventar coisas, de alucinar. Mas a responsabilidade de garantir que os documentos originais são precisos e estão atualizados, essa continua sendo nossa.
No fim das contas, essa tecnologia torna a inteligência artificial mais transparente e factual, mas, ao mesmo tempo, ela joga um holofote de volta para a gente, para o nosso próprio material. E a pergunta que fica é essa: